As chuvas em Santa Catarina. O último levantamento da Defesa Civil mostra que mais de 30 cidades registraram algum tipo de prejuízo em decorrência do mau tempo. E hoje, para muitos moradores, foi dia de voltar para casa. Mesmo assim, permanece o alerta por causa dos alagamentos. Enquanto ficaram nos abrigos, alimentação e também atendimento médico, já que muitas delas tiveram contato com a água dos alagamentos, que, segundo especialistas, podem trazer diversas doenças. Destaque na produção de leite. Números mostram que o setor no estado cresceu 190% acima da média nacional. E ainda o foco dos times catarinenses para o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 9 rodadas, as equipes precisam somar pontos para permanecer na competição do ano que vem. E no Dia das Crianças, o que mudou na educação dos pequenos nos últimos anos? Um aspecto seria a questão da introdução das tecnologias, né, que a geração passada não tinha. Isso está alterando, né, o modo de relação família e criança. E outra relação é que hoje os pais são muito mais dependentes emocionalmente das crianças, né? O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Na Serra Catarinense, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas no estado, o dia hoje foi de limpeza e organização. Nessa tarde, a Defesa Civil auxiliou as famílias a voltarem para casa. Caminhões da Defesa Civil e da Secretaria do Meio Ambiente auxiliaram na entrega dos objetos das pessoas que estavam nos abrigos. Muitas famílias estavam só aguardando ajuda. Nesta tarde, quem estava desalojado pôde voltar para casa. Em casa tudo assim fica melhor, né? Assim, lá o cara tá sendo bem tratado, lá super bem, mas nada melhor em casa, né? A gente tem que encarar, limpar toda a bagunça que ficou, né? Porque não é fácil a bagunça. O mais horrível é o cheiro que fica. Desde sexta-feira, mais de 90 pessoas que tiveram as casas atingidas pelos alagamentos tiveram que ir para abrigos montados na cidade. Enquanto ficaram nos abrigos, nesses últimos dias, as pessoas receberam alimentação e também atendimento médico, já que muitas delas tiveram contato com a água dos alagamentos, que, segundo especialistas, podem trazer diversas doenças. Nenhum caso grave foi registrado na cidade. E agora a preocupação é que elas voltem para as suas casas com segurança. A Defesa Civil aí distribuiu um kit de limpeza para que as pessoas pudessem fazer uma desinfecção, uma asepsia dentro da sua casa para que não retornasse, além da casa suja e sujeita a uma doença ainda que possa ser pegada. Depois de chover 160 milímetros desde quinta-feira em Lages, hoje o nível do rio Cará, que corta a cidade, baixou. Nas casas onde a água chegou, só se via lama e sujeira. Para diversas pessoas, o feriado foi de limpeza e organização. Só vamos deixar limpo para depois da manhã nós guardar as coisas de novo. Em Lages, a situação já foi restabelecida. E agora o momento para muitas famílias é de contabilizar os prejuízos e, mais uma vez, recomeçar. Só recomeçar de novo, né? Espero que agora esse tempo ajude a gente a não chover mais, né? A chuva que era esperada para esse feriadão não foi tão intensa quanto indicavam as previsões. Mesmo assim, diversas cidades tiveram prejuízos. A partir de hoje há uma melhora no tempo, mas de pouca duração, porque outubro vai continuar chuvoso. Mesmo no feriado, o monitoramento não para. Os mapas estão sempre sob a atenção do Centro de Meteorologia da EPAGRE, órgão oficial do governo do estado para análise da previsão do tempo. Já na Defesa Civil, o balanço é considerado positivo até agora, porque não choveu tanto quanto se esperava no estado. Os índices pluviométricos que estavam sendo levantados até quinta-feira passada, eles não se configuraram de maneira integral, né? Mas nós tivemos um impacto muito grande, muito significativo sobre muitas cidades, porque os índices também foram altos. Até o momento, 31 cidades registraram algum tipo de ocorrência. Nestes locais, 4.390 pessoas foram atingidas. Lugares onde a ajuda chegou rápido graças ao planejamento da semana passada. A gente busca atender humanitariamente essas famílias, desde da cesta básica que nós cedemos até a telha, caso ela tenha sido atingida por granizo, a água, as cestas de pronto consumo, caso a pessoa não possa cozinhar. De uma maneira geral, nós buscamos atender as famílias para que ela veja reduzido os efeitos
do desastre sobre a vida dela. Nos próximos dias, a condição de chuva se afasta de Santa Catarina. Apenas Lebon Regis, no meio-oeste, que chegou a decretar situação de emergência por causa do granizo. E o Planalto Norte, que registrou os maiores volumes de chuva, continuam em alerta. A tendência é favorável para que o nível dos rios de Santa Catarina continue baixando, mas essa melhora no tempo deve ser bem curta. Já na quarta-feira, a chuva pode voltar em todo o estado, mas em quantidade menor. Até lá, a preocupação é com os ventos, maré alta e até ressaca, que devem ocorrer na costa catarinense. A navegação de pequenas e médias embarcações não é recomendada e situações como essa devem ser constantes no mês de outubro. A gente sabe que serão chuvas frequentes, serão acumulados de chuvas significativos em curto espaço de tempo, como nós tivemos aí neste último final de semana, e que trazem problemas por conta disso, né? Então essa condição ela deve ser frequente ainda no restante do outubro, no novembro se espera ainda essa condição. Poucos períodos assim de tempo mais seco, com sol, poucos dias, 2, 3 de períodos mais secos. E a seguir, fim do feriadão, rodovias registram trânsito intenso na volta para casa. E de olho na temporada de verão, postos de guarda-vidas no litoral norte estão sendo alvo frequente de vândalos. Depois do feriadão, hoje foi dia de voltar para casa. No trecho sul da BR-101, o trânsito foi intenso e contou com a operação da Polícia Rodoviária Federal para diminuir as filas. O trânsito foi complicado no trecho da BR-101 no município de Tubarão, exatamente no ponto em que a pista dupla afunila devido às obras da Ponte Cavalcante e do entorno do túnel do Morro do Formigão. As filas de 3 quilômetros só não foram maiores porque a Polícia Rodoviária Federal colocou em prática a Operação Fila Zero, um gesto simples para incentivar os motoristas a manter a velocidade constante. A má notícia para os motoristas que trafegam no trecho sul da BR-101 é que a previsão da Polícia Rodoviária Federal é que as filas se repitam em outros feriados e principalmente no final de ano. Se hoje, nesse movimento aí, a gente teve essa fila, com certeza no final do ano, Natal, primeiro do ano, Carnaval, se essas obras não estiverem prontas ainda, com certeza nós teremos filas maiores ainda. Além de muita paciência, a segurança também deve fazer parte da rotina dos motoristas e algumas orientações simples podem evitar acidentes, especialmente nestes trechos da rodovia em que as filas são mais frequentes. Evitem pegar os horários de maior pico, né, dos retornos de feriadão, principalmente, e bastante atenção, porque a gente tem tido algumas colisões traseiras aí no final das filas que simplesmente é falta de atenção. A pré-temporada de verão já começou, mas alguns postos de guarda-vidas no litoral norte ainda estão em condições precárias. O maior problema é o vandalismo. A chuva ainda não deu trégua e o mar ficou só para eles. Quem veio para o litoral teve que se contentar com um tempinho assim, meio encoberto. Mas o que não deixa ninguém feliz é o estado de alguns postos de guarda-vidas. A pré-temporada de verão começou dia 1º. O problema é que ainda tem posto nessa situação. Nenhum guarda-vidas quis falar sobre o assunto. E nem é preciso. Basta entrar em alguns locais para perceber como estão. Neste aqui falta telha. Já neste outro, a porta está arrombada. E até serve de abrigo para o cachorro. O vandalismo se concentra na grande maioria nos postos de concreto, mas este aqui chamou a atenção da nossa equipe. O posto foi construído às margens de um lago. O problema é que o mar está avançando e tomando conta. Todo ano é assim. Chega a temporada de verão, ao invés de mais segurança e da contratação de mais guarda-vidas civis, o Corpo de Bombeiros precisa usar o dinheiro para reformar os postos de guarda-vidas. Só aqui em Itajaí, o investimento, ou melhor, os gastos, podem chegar a R$25 mil. Para o monitoramento em 157 praias e balneários de 37 municípios do litoral catarinense, serão utilizados cerca de R$20 milhões, incluindo o pagamento de diárias para os policiais transferidos, alimentação e pagamento dos guarda-vidas civis. Só o Corpo de Bombeiros Militar mobilizará um efetivo de 1.236 guarda-vidas civis
e 188 guarda-vidas militares, espalhados em mais de 312 postos de observação no litoral e no interior. E a seguir tem futebol. Mesmo com mau tempo, os times catarinenses da Série A estão treinando forte para o retorno dos jogos do meio da semana. E nesse Dia das Crianças, muita gente resolveu aproveitar para curtir o feriado com a criançada em meio à natureza. Futebol, mesmo com mau tempo, os times catarinenses da Série A estão treinando forte para o retorno dos jogos no meio da semana. Em comum, a necessidade de vencer para somar pontos na luta contra o rebaixamento. No Avaí, muito treino visando a partida contra o Sport Recife na quarta-feira. Com o Romário suspenso depois de levar cartão vermelho contra o Vasco, Eltinho volta para a lateral esquerda depois de algum tempo afastado por lesão. O uniforme sujo mostra a vontade de voltar a jogar. Na Ilha do Retiro, o time precisa de muita determinação e um empate passa a ser um bom resultado. Treinou forte e jogo forte, então o espírito é esse, treino pegado, jogo pegado, então já merecíamos ter feito os 3 pontos diante do Vasco, não conseguimos. Agora temos que enfrentar o Sport aí para que a gente possa fazer um ponto ou pelo menos sair com a vitória. Na Chapecoense, o goleiro Danilo, que há 2 anos vem se destacando pelas boas atuações dentro de campo, também está trabalhando duro para ajudar o time a confirmar a recuperação na Série A. Depois da classificação na Sul-Americana e a goleada contra o Palmeiras, o Verdão tem pela frente o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Mas o time casa. A expectativa é muito boa, né? Ainda mais uma vitória convincente sobre o Palmeiras, uma classificação na Sul-Americana. Mas os 2 próximos jogos nossos serão muito difíceis, serão jogos fora. Mas a expectativa é boa e esperamos buscar pontos nesses jogos fora de casa. No Figueirense, a boa notícia pode ser a volta do capitão Marquinhos, que estava lesionado e depois pegou uma virose. O alvinegro enfrenta o Flamengo no Orlando Scarpelli, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. Um cara de grupo, é um cara que está aí com a gente sempre. Quando ele voltava bem para voltar a jogar, acabou pegando uma virose aí, coisas que acontecem na vida da gente também. Somos vulneráveis a esse tipo de coisa. Mas vai somar muito para nós isso, então creio que vai ajudar bastante ele nessa volta junto conosco. E a situação do Joinville, lanterna da competição, é para lá de complicada. Mesmo assim, o time treina forte e não perde as esperanças. O adversário da próxima rodada é o Coritiba, que também luta contra o rebaixamento. Para esse jogo, o técnico PC Guzmão não vai poder contar com o capitão Bruno Aguiar, que sofreu lesão no joelho. E depois desse final de semana chuvoso, muita gente resolveu aproveitar e sair de casa para curtir o feriado com a criançada e em meio à natureza. Crianças e adultos aproveitaram este feriado sem chuva para um programa em família. Eles lotaram as instalações do projeto Tamar na capital. Todos querendo interagir com as tartarugas e participar das atividades programadas especialmente para os pequenos. Luísa, de 8 anos, está aqui pela primeira vez. Vi também um quadrinho que tem pra lá, que tá com as tartaruguinhas e um tubarão e um peixe assim bem grandão. A Valentina, de quase 2 anos, veio acompanhada dos pais para conhecer os animais que só vê nos desenhos animados. Preservar a natureza, tartaruga. Tartaruga. Uma educação muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Com tanta informação, mas a visita presencial ela é um fator muito interessante, o contato com a natureza, né? Durante esta manhã, as crianças puderam participar de uma alimentação interativa. Elas jogavam na piscina os peixes para as tartarugas. Isabela, de 6 anos, adorou participar. Joguei o peixe para a tartaruga. Inaugurada em 2005, a base do projeto é a única da região sul do Brasil. Florianópolis foi escolhida porque aqui existem os 5 tipos de espécies marinhas ameaçadas em extinção. E por isso o projeto Tamar faz um forte trabalho de redução da captura dessas espécies pela pesca artesanal e industrial. E também uma forte conscientização e sensibilização dos visitantes. É muito mais fácil atingir as crianças do que os adultos. E é legal que a gente tenha esse retorno, às vezes que as crianças chegam e contam: ah, minha mãe joga lixo no chão, mas eu chamo a atenção dela. Então eles são muito sinceros, eles absorvem bem as informações, eles replicam isso. Por isso que a gente tem esse foco nas crianças também. As visitas no projeto Tamar ocorrem todos os dias, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde.
puros, cheios de imaginação e muito fôlego. Quem tem criança por perto sabe que não há rotina, mas sobram momentos de alegria. Mas como é ser criança numa época cheia de tecnologia, com brinquedos modernos, amigos virtuais e jogos tão diferentes das outras épocas? A infância, esse sentimento gostoso que nós temos, ele é um sentimento criado. Ele não é um sentimento inato. Nós não nascemos com isso, né? Infância te lembra o quê? A infância me lembra as minhas irmãs, meus pais, que hoje eu não tenho mais pai nem mãe, né? Saía caminhar, olhar, brincar, mas tinha muito pouco que brincar, que nós tínhamos de ajudar o avô, né? Tinha bastante amigo, né? As crianças tudo ali, tudo amizade, piazada ali, tudo junto jogando bola e coisa arada, né? Então era muito bom o tempo de criança. Agora eu tô velha já. Na memória de quem já cresceu estão as lembranças de uma época maravilhosa. Mas tudo mudou e hoje ser criança é diferente. Mudou em dois principais aspectos, né? Um aspecto seria a questão da introdução das tecnologias, né? Que a geração passada não tinha. Isso está alterando, né, o modo de relação família e criança. E outra relação é que hoje os pais são muito mais dependentes emocionalmente das crianças, né? Então existe hoje, por exemplo, uma superproteção dos pais, que antigamente não tinha. Então antigamente a criança era muito mais livre para fazer as atividades dela, né? Os brinquedos se modernizaram. As brincadeiras já não são como antes. A tecnologia trouxe jogos e até mesmo amigos virtuais. Mas em compensação, os pequenos estão mais inteirados e curiosos do que nunca. Cheios de sonhos, eles não escondem sua espontaneidade. E logo nos primeiros anos de vida, os traços da personalidade já aparecem. Como ele é um sentimento construído, ele pode não mais existir. Por isso que a gente precisa permitir que a criança seja criança, né? Que ela permitir que ela tenha novas experiências, permitir que ela brinque, que a brincadeira é a atividade principal do desenvolvimento da criança, né? Permitir que ela seja criança, que ela esteja com outras crianças também, que ela faça as atividades apropriadas para a idade dela. E cada idade vai ter atividades, vai ter modos diferenciados, né? Por isso que é importante também a gente conhecer as etapas do desenvolvimento humano. O que não mudou foi a incansável vontade em descobrir o mundo diariamente. Para quem é criança, cada dia é uma nova aventura. Que bom seria não precisar crescer, mas há quem diga que a idade não depende da passagem dos aniversários. E por isso a dica é sempre manter viva nossa criança interior. E a seguir, destaque no setor. O governo federal deverá investir mais de 60 milhões de reais em incentivos aos produtores de leite do Oeste. E ainda prevenção. 2015 já é o ano com maior incidência de dengue da história. E a proximidade do verão preocupa ainda mais. 2015 já é o ano com maior incidência de dengue da história e a proximidade do verão aumenta a preocupação com a doença. A combinação de chuva e calor cria o cenário ideal para a proliferação do mosquito. Diante do cenário que a rodeia, Dona Hortência prevê o futuro com uma única palavra: medo. A cabeleireira, que mora na zona norte de São Paulo, sabe muito bem como o mosquito transmissor da dengue se multiplica. A cama do mosquito é feita, conforme chove, aquelas sacolinhas plásticas, ela faz uma cama para os óvulos. E ali eles implodem. Posso ser a próxima vítima da dengue. Muitos vizinhos não escaparam. Tontura, dor no corpo, né? Eu tive que tomar 4 vezes soro. Olha, é uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém. Dona Rosina e Marileide tiveram dengue no inverno. Para este médico infectologista, é um sinal de alerta para o próximo verão. Existe um dado de que quando você tem um período entre os surtos com casos, o ano seguinte é associado a um número maior de casos. O detalhe é que 2015 já é o ano com maior incidência de dengue na história. De acordo com o Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto houve um aumento de 170% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 1,5 milhão de pessoas foram infectadas no Brasil e o número de mortes cresceu 70%.
A maior parte das pessoas se infecta dentro da sua casa. Então você tem que estar olhando os seus vasinhos, o seu acúmulo de água, as suas garrafinhas PET que estão no quintal. Então as pessoas são responsáveis também pelo cuidado dentro da sua casa. Santa Catarina está se destacando cada vez mais no setor leiteiro. Em 10 anos, o crescimento foi de 190% acima da média nacional. A principal região produtora é o Oeste, onde o governo federal deverá investir mais de 60 milhões de reais em incentivos aos produtores. 50 mil propriedades de Santa Catarina têm o leite como alternativa de sustento para as famílias. Dessas, 15 mil deverão receber um incentivo para aperfeiçoar a mão de obra, efetuar o melhoramento genético e comprar mais animais para aumentar a produção no estado. O montante será de 66 milhões de reais. Vai melhorar a assistência técnica gerencial, onde nós queremos tirar os nossos pequenos produtores da bovinocultura de leite e transformá-los em médios produtores. O segundo ponto fundamental, o melhoramento genético, que é fundamental. Vamos ter agora uma política agrícola para a bovinocultura de leite, onde, em consequência, vamos melhorar a qualidade do leite, né? E vamos ter um marco regulatório. Santa Catarina é o 5º maior produtor de leite do país. Em 10 anos, o estado aumentou mais de 190% da produção, acima da média nacional. E o setor, que antes respondia por 5%, hoje é responsável por mais de 8,5% de toda a produção de leite do Brasil. A expectativa é ampliar as exportações até 2019 e intensificar programas de defesa sanitária animal, além de estimular o consumo do leite no mercado interno. Atualmente, as pessoas consomem 179 litros de leite por ano, enquanto a média recomendada seria de 200 litros por habitante. E hoje o setor leiteiro de Santa Catarina está tranquilamente, assim, desponta no Brasil, e nós temos certeza que em pouco tempo nós estaremos equiparados aos melhores leites do mundo. Mas para os produtores, o preço pago pelo litro, que atualmente está entre 80 centavos e R$1, deveria melhorar um pouco mais. No preço que está, assim, as matérias-primas e coisa e tal, nós não estamos ganhando mais dinheiro, estamos perdendo agora um pouco, né? Mas vamos ver que isso aí talvez possa melhorar, ou coisa parecida, ou abaixar automaticamente. A região sul do país, composta por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem cerca de 30 mil produtores e é responsável por 33% da produção de leite no Brasil. E a expectativa é que em 10 anos essa produção aumente 77%, chegando a 19 milhões de toneladas do produto anualmente. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.